Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais uma live amplificando as suas ideias. Amplificando as suas ideias. Vamos já escrever aqui. Amplifique as suas ideias. Amplifique suas ideias. Nós estamos no dia 2 de 57. Estamos no dia 2 de 57. Então, bora lá. Hoje a gente tem um tema preparado com muito carinho por mim, que nós vamos falar especificamente de amplificar a nossa voz, tá? Então, vamos esperar aí os 3 minutinhos, como é de praxe, para a gente poder iniciar aqui. Enquanto isso, se você está entrando na live agora, já vai enviando para a galera, já vai enviando para o pessoal, né? Para o pessoal poder assistir, para o pessoal poder entrar, que hoje com certeza vai ser uma live sensacional. Ontem foi muito top, iniciamos, então falamos um pouco sobre a ideia do projeto, esses 57 dias, foi muito legal mesmo. A gente teve um retorno legal da galera aí já comentando, falando que legal, a live foi bom e tal, aprendi, Paraná. Enfim, e também a gente tá preparando aí, né? Tá preparando um material com bastante carinho também, para que a gente possa iniciar o nosso grupo de mentoria, né? Então, se vocês ainda não estão no nosso grupo do WhatsApp, já entra lá no WhatsApp, já te conecta, já entra, né? Já clica no link lá, já entra no grupo para estar participando, tá? Vamos fazer aquele testezinho do som aqui para ver se está tudo ok e bora começar. Tá? A gente vai começar a ler hoje o verso. Ó, tá aqui. A imagem não tá muito boa. Deixa eu ver. Agora acho que vai melhorar. Eu tava numa outra internet aqui que não é boa. Vamos ver de novo. Aqui. Já melhorou. Total. Tá, show de bola. Bora lá então, vamos começar lendo nosso capítulo de Provérbios do dia, né? O capítulo de Provérbios do dia hoje, nós vamos ler o capítulo 18. O capítulo 18 de Provérbios, tá? Então, eu já vou escrever aqui, porque a galera que vai entrando já sabe que a gente está lendo Provérbios 18, tá? Então vamos lá. Provérbios 18. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo e em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. Olha que forte. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro
são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Olha que interessante isso, né? Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Versículo 10. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito ferido quem o suportará? O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre seu caminho e o leva diante dos grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. As suas contendas são como barreiras, são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha que interessante, as nossas palavras podem tanto salvar, tanto dar vida, quanto também matar, né? Bom dia, Luísa, bom dia, Elis, sejam bem-vindas. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Que legal! Esse é o capítulo 18 de Provérbios. Eu marquei 2 versículos aqui que eu acho que são bem interessantes. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. E também marquei o 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Vou fazer uma breve oração aqui para a gente começar. Senhor, obrigado por esse dia. Te apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, seja agora ou gravada, que nós possamos receber da tua porção nesse dia, abençoar a vida de cada um aqui, e que nós tenhamos sim um dia totalmente abençoado por ti, e que todos os nossos projetos, metas e objetivos sejam realizados nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, galera. Olha só, eu preparei hoje um conteúdo aqui para a gente falar, que é um conteúdo com certeza que vai te instigar, que vai fazer com que, sabe, comece a se mexer de forma diferente em busca dos teus objetivos, em busca daquilo que são os teus propósitos, tá bom? Então eu quero começar hoje aqui fazendo uma pergunta, tá? Quantas vezes você se sentiu desprezado, tanto por aqueles que estão na sua volta, ou até mesmo por pessoas que às vezes você nem conhece? Quantas vezes você se sentiu desprezado por pessoas, desprezado por palavras, desprezado muitas vezes por atitudes? Quantas vezes você se sentiu desprezado? Sabe o que acontece nesses dias atuais? O quanto mais a gente faz, parece que menos aparece, né? Menos a gente visualiza, né? Então, quanto mais a gente cria, quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente busca, parece que as coisas não acontecem como a gente está pensando. A gente cria alguma coisa, a gente lança alguma coisa, a gente faz algo novo no trabalho e parece que aquilo não está aparecendo como deveria, né? Mas eu quero te dizer algo, tá? Nessa manhã, eu quero te dizer algo que com certeza vai transformar, ao menos o teu dia vai ser diferente, isso eu quero te garantir, tá? Deus, Ele não tá com a mão encolhida para não te abençoar. Ele não tá? E mais uma coisa também, Ele não é surdo para não ouvir os teus pedidos.
O que que isso tem a ver com a minha vida profissional? O que que isso tem a ver com a minha vida pessoal? Tudo, gente. Porque tudo parte de um princípio, em a gente crer que Deus pode fazer as coisas que são impossíveis. Só que quando eu estou fazendo a minha parte, quando eu estou fazendo aquilo que é possível, ou seja, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando transformação na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida emocional, Deus está se movendo também ao meu favor. E às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, às vezes parece que nada está acontecendo. E aí vem Deus e pum, opera um milagre na tua vida. Opera um milagre na tua vida, opera um milagre numa situação que por vezes tu imaginou que ela até estaria sem, que não teria solução. Né? Eu vou deixar esse filme assim agora porque eu quero ouvir aqui a musiquinha, não botei o de lapela, vai esse aqui mesmo. Parece o Silvio Santos, né? Tá tudo bem. Então, gente, olha só. A Bíblia traz um relato e fala um pouco a respeito das escolhas de Deus, né? E que Deus não escolheu, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Você já deve ter ouvido isso, né? Que Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolheu as coisas vins desse mundo, né? E as desprezíveis e as que não são para alimentar aquelas que são. Enfim, com certeza tu já ouviu isso de alguma forma, em algum momento da tua vida tu já ouviu essa história. Tá? Então eu quero te falar aqui nessa situação a gente pode ver que Deus, ele usa aquele que muitas vezes é considerado como desprezível, é considerado como louco, é considerado como alguém que não tem muitas coisas para acrescentar na vida de outra pessoa. E vocês podem estar até se sentindo assim hoje. Vocês podem até estar se sentindo assim hoje. Só que o que está acontecendo nesse momento? Deus está esperando a tua reação. Como que tu vai te posicionar diante da dificuldade? A gente está vivendo um processo ainda difícil, longo, cansativo, estressante, um processo que na nossa mente é luta todo dia. E como é que eu vou reagir em relação a isso? Se eu me sinto desprezado, se eu me sinto um cara que não consigo avançar nesse sentido, eu não consigo, como que eu vou reagir em relação a essas coisas? Deixa eu te falar uma coisa, e essa é a frase que vai estar lá no meu feed, depois eu quero que vocês passem lá e comentem, tá? Um louco sem resultado é só um louco, mas um louco com resultado é um gênio. Então, gente, o que acontece? A gente às vezes está próximo de atingir o nosso objetivo, a gente está próximo. Baixou o som da minha voz. Agora melhorou? Obrigado, Elis, por me avisar. A gente às vezes está próximo de atingir o nosso objetivo, às vezes a gente está próximo e a gente desiste. E às vezes, cara, eu desisto a um passo daquilo que Deus ia fazer, que é impossível para mim. E eu preciso continuar, eu preciso fazer a minha parte. Eu sempre digo que Deus ele vai operar no impossível. O que é possível a gente precisa fazer. Obrigado, Elis. O que é possível a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer. A gente tem que ter noção de que o que é possível eu tenho que fazer. É acordar cedo, é trabalhar, é se esforçar, entendeu? Agora, hoje, muitas ideias surgem, né? A gente vê aí, principalmente quem atua diretamente no marketing digital, porque hoje o marketing digital está na vida de todo mundo, né? Não é só quem fatura com o marketing digital, mas também pessoas que precisam ali consultar, comprar, e o marketing digital hoje ele é a ferramenta usada para isso, né? Ele é a ferramenta que a gente usa para realizar, para pesquisar, enfim. Então, a gente vê muitas ideias, a gente vê muitas coisas acontecendo e a gente pensa, cara, mas não tem mais nada para ser criado, não tem mais nada para que as pessoas inventem, e na verdade isso não é assim. Sempre vai haver uma oportunidade de tu fazer algo diferente. Sabe qual que é a grande diferença? É a gente fazer. É a gente fazer. Entendeu? Ontem, ou antes de ontem, eu estava estudando e aí uma aula com o Vitor Damasio
E ele falou assim, cara, que ele aprendeu também com um outro mentor, eu não lembro agora o nome dele. Eu gosto sempre de dar o crédito, mas às vezes eu não vou lembrar e tá tudo bem. Sei que não é minha a frase, tá? É a razão 1 por 1, a proporção 1 por 1, é mais ou menos isso que ele... Deixa eu dizer para vocês aqui, eu tenho anotado nas minhas anotações aqui, porque eu acho muito importante. A razão 1 por 1. A razão 1 por 1, o que é? Eu estudo 1 hora e coloco 1 hora em prática aquilo que eu aprendi naquela hora. Eu não vou para uma próxima etapa de estudo, eu não vou para uma próxima etapa de busca de conhecimento se eu não ficar 1 hora colocando em prática aquilo que eu aprendi. Imagina a qualidade, imagina o resultado que a gente tem nisso, se eu conseguir fazer isso de verdade. Estudar 1 hora e colocar em prática 1 hora. Estudar 1 hora e colocar em prática 1 hora. Porque hoje o sucesso, hoje o poder não está mais no conhecimento exclusivamente. Hoje o poder está em quem faz. Em quem faz. Se a gente não faz, se a gente não coloca em prática aquilo que a gente está aprendendo, não adianta nada, gente. Olha, e eu falo diariamente, eu dou consultorias gratuitas, tá? Diariamente eu converso com pessoas que simplesmente me falam assim, ó, eu não sei por onde começar. E a coisa, para nós, claro, é um pouco mais simples, mas para a pessoa que ainda tem aquele bloqueio, é um pouco mais difícil. Eu falo, cara, começa pelo começo. Eu preciso crescer no marketing digital, eu preciso crescer o meu Instagram, eu preciso crescer as minhas redes sociais, eu não sei como fazer isso. Primeiro começa a te entender quem que tu é, começa a entender quem que qual a pessoa que tu quer ajudar. Tem que começar por esse processo. Porque se eu não penso em ajudar ninguém, com certeza o meu resultado ele não vai aparecer. Por quê? Porque o meu resultado só aparece quando eu sou relevante na vida de alguém. Agora, se eu não tenho essa relevância, não adianta eu querer fazer um monte de coisa, não adianta eu querer estudar, não adianta eu ler 200 livros, se eu não colocar em prática e não transmitir aquele conhecimento que eu adquiri no decorrer do tempo, eu não vou conseguir ter resultados, porque as pessoas não vão ter resultado. E se as pessoas não têm resultado, eu também não tenho resultado. Então as pessoas hoje, elas são muito mais conhecidas pelos resultados que elas têm do que pelos títulos, por exemplo. Ontem eu estava entregando uma consultoria para uma farmacêutica e a gente estava falando um pouco a respeito de títulos. E, gente, não sou contrário aos títulos, eu acho que é importante, entendeu? Só que hoje não é mais exclusivamente necessário para que tu tenha resultado. Deixa eu te explicar. Várias pessoas que eu conheço hoje no marketing digital, principalmente, tá? Principalmente no marketing digital. Várias pessoas que eu conheço hoje, elas não exercem aquilo que elas se formaram, o que elas fizeram, a formação acadêmica delas não é aquilo que fazem elas hoje faturar 6, 7, 8 dígitos por ano ou às vezes até por mês. Não é. Entendeu? Então o título hoje, ele não tem mais o mesmo peso que tinha no passado. Porque no passado, o que primeiro as pessoas avaliavam? Os teus títulos. Né? Vamos lembrar aqui na época que a gente ia pro jornal, né? Eu sempre morei no Rio Grande do Sul, hoje que estou morando em Santa Catarina, aqui no pedacinho do paraíso chamado Bombinhas, né? Eu pegava 0 hora de domingo, eu lembro que eu comprava no sábado de tarde, ia para uma sinaleira e já tinha lá alguém vendendo a 0 hora, né, de domingo, vendia no sábado de tarde já, e aí eu corria lá e comprava, porque eu queria ver primeiro os classificados de emprego, aí tinha aquele caderno de classificados dentro do jornal, e aí eu ia abrindo lá e ia marcando as vagas que me interessavam, né? E também as vagas que eu me qualificava já de pronto, eles tinham pré-requisitos. E hoje também tem, mas olha só, o pré-requisito antes era o seguinte, faculdade então não sei o que, experiência de tantos anos não sei o que e tal. E nem perguntavam os meus resultados.
Eles não queriam saber se eu já tinha, na época, né, eu sempre trabalhei na área comercial, eles não queriam saber se eu já tinha batido algum prêmio de vendas, se eu tinha transformado uma região que faturava pouco em uma região que faturava. Nunca me perguntavam isso na hora de eu me candidatar para a vaga. Na entrevista, sim. Mas eu não tinha acesso àquela vaga sem antes mostrar os meus títulos. Então, é uma coisa que hoje já não tem mais essa necessidade. Hoje, a pessoa vai olhar, a primeira coisa que ela vai fazer, vai ver as suas redes sociais, né? Faz muitos anos que eu não participo do processo seletivo, mas eu acredito que é mais ou menos isso, porque eu também faço processos seletivos aqui na agência. Então, quando eu vou contratar um profissional, eu olho as redes sociais dele. Eu não pergunto se ele tem curso disso, curso daquilo, eu não pergunto. E olha que para nós algumas questões bem técnicas, tipo, por exemplo, um designer gráfico, né? Porque muitas vezes o designer gráfico ele não tem um curso, ele não tem uma formação tradicional, mas ele tem muito resultado, ele tem muita ideia, aquilo é um cara que explode, entendeu? Então eu já procuro por essas pessoas, eu não procuro só pela qualificação, por títulos. Então o título hoje ele já não tem mais o mesmo peso. E sabe o que é legal? A internet democratizou o fazer mais do que o ser. Olha aí. A internet democratizou o fazer mais do que o ser. Essa é uma frase bem interessante. Por quê? Porque quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Então, quanto mais resultado eu tenho, melhor eu sou avaliado, tanto pela minha audiência, quanto por alguém que quer me contratar de alguma forma, que quer, entendeu? Isso é normal. E não é de hoje, tá, gente? Eu vou falar para vocês aqui. Isso não é de hoje. Os resultados hoje, eles são muito mais respeitados do que os títulos. Os resultados são muito mais respeitados do que os títulos. Qual que é o resultado que tu tem na tua área? Me apresenta o teu resultado. Não, mas eu sou formado, tenho curso, cara, mas não tem resultado, não adianta. Então é muito mais importante a gente começar a fazer as coisas. Claro que vai chegar um momento, e aí outro dia eu estava assistindo uma aula do Thiago Brunet, e ele falou uma coisa que é muito importante, que é a capacitação. A capacitação, unir a capacitação com a tua, com o teu dom. Né? Então, a pessoa tem o dom, ele usou um exemplo muito claro. Né? O cara tem muitos músicos que são autodidatas, né? O cara começou a tocar e seguinte, mano, a gente não consegue entender, mas o cara toca de uma forma sensacional e ele nunca fez uma aula. Só que chega um momento que aquilo vai bater num limite chamado capacitação. Por quê? O Thiago Brunet usou esse exemplo, né? Ele falou, cara, eu toco, sempre toquei, sempre fui músico desde cedo e tal, paraná. Só que uma hora um dia eu fui tocar, eu precisava ler partitura e eu não sabia ler partitura. Então, a capacitação me faltou naquele momento. Então, quando tu tá fazendo, quando tu tá trabalhando, quando tu tá buscando, quando tu tá investindo no fazer, vai chegar um momento que tu vai precisar investir na capacitação e tá tudo bem. Tem que investir na capacitação também. Né? Melhorar. Eu tenho projetos audaciosos de cursos que eu vou fazer no ano que vem e são investimentos altíssimos. Mas eu quero também ter essa capacitação. Só que eu não vou esperar ter a capacitação para fazer aquilo que eu sei fazer. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Então tu te sente desprezado não pelo que tu pode fazer. Tu pode te sentir desprezado por aquilo de repente que tu não é. E tá tudo bem. Sabe? A pessoa se sente... Bom dia Michele, bom dia Doce Design Oficial. Eu posso me sentir desprezado pela pessoa falar, não, mas não tenho tal título, não tenho tal... Cara, tudo bem, eu não tenho mesmo, mas agora eu tenho resultado, eu te mostro os resultados. E aí quando eu vou crescendo nos meus resultados, eu vou buscando mais capacitação para manter os meus resultados. Essa é a grande sacada. Entende? Então não adianta eu só falar sobre os títulos ou só ter os títulos. Eu preciso também fazer com que aqueles títulos que eu tenho, eles me deem resultado. E o resultado, gente, só vem depois de muito treinamento e muita entrega. É isso que eu preciso fazer. Muito suor, muita tentativa, muito erro. A gente vai errar muito, a gente erra muito. E não tem problema.
E quando a gente está falando de marketing digital, quando a gente está falando de empreender no digital, que é hoje o meu core, que é hoje o meu foco principal, eu preciso saber que no digital eu tenho uma oportunidade que no tradicional eu não tenho, que é investir muito pouco ou quase nada, tá? Errar de forma rápida, barata e consertar de forma rápida e barata. Entende? Eu sempre digo para os experts da nossa agência, falo, cara, a gente vai subir todo dia um vídeo. Pode ser que de repente um vídeo que a gente suba nas tuas redes não vai ser aquele vídeo que vai te tocar, que tu vai falar, puxa, eu poderia melhorar isso e aquilo. E sempre vai ter algo que a gente pode aprimorar, que a gente pode melhorar. Mas a questão é, eu faço aquele produto, eu faço aquele conteúdo, eu subo, e se ele deu muito errado, no outro dia eu arquivo ele, já era, ele saiu, ninguém mais vê. Entende? Então, a gente consegue fazer isso. E todas as pessoas sempre são seguidas e utilizadas como referência depois de terem resultado. É assim que funciona. Quando a gente tem resultado, a gente é seguida. Tem alguém lá atrás, lá me espiando. Oi, filha. Tu tá aí espiando o pai fazer a live? Ah, tá bom. Então, quando eu estou buscando me tornar uma referência em algo, não importa a área que a gente busca ser essa referência, tá? Eu preciso entender que as pessoas vão olhar para os meus resultados. Vão olhar para os meus resultados. Deixa eu te contar uma historinha. A Bíblia conta uma história de um cara chamado Elias, tá? Elias era um profeta. Naquela época, o profeta ele era considerado um cara meio doido. Tá, amor, depois, tá? O pai tá na live aqui, tá bom? Tá, obrigado, amor, te amo. Me tocou um bilhete, tá lá, depois eu vou pegar. Então, Elias, ele era um profeta, um cara doido, só que ele tinha resultado. Ele confrontou um rei, né, chamado Acabe, e ele disse assim, olha, não vai chover mais aqui, vai secar tudo. E o cara falou, não, isso não vai acontecer, e aconteceu. Aí depois, ele fugiu, porque a galera queria pegar ele, né, imagina. O cara falou as paradas e aconteceu. E aí ele foi para uma cidade e ele encontrou uma mulher lá, e a mulher estava vivendo aquela seca, estava vivendo aquele problema naquela região, porque não tinha mais água, enfim, aconteceu todo esse processo. E aí ele chegou e falou para ela assim, ó, eu tô com fome, faz um pão para mim. E aí a mulher falou para ele assim, cara, tu não tá entendendo, o negócio aqui tá muito feio. E eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão para mim e pro meu filho, a gente vai morrer, acabou o mundo, não tem mais resultado, não tem mais solução. E aí Elias falou assim, não, faz o seguinte, ó, faz o pão para mim primeiro, e não vai faltar farinha e nem óleo para ti. E a mulher ficou meio, como assim? Mas como ela era viúva e tinha toda uma questão de cultura naquela época e tal, ela foi lá e fez e entregou o tal do pão pro profeta. E aí, o que aconteceu nesse processo? O filho dela morreu. E Elias foi lá e orou pelo filho, o filho ressuscitou. E aí a mulher falou para ele assim, agora eu vejo que és profeta. Agora eu vejo que és profeta. Ou seja, o resultado de Elias fez com que ele fosse respeitado por aquela mulher que não tinha dado a mínima para ele quando ele chegou. Então, o teu resultado, ele vai sim falar mais alto do que os teus títulos. Vai sim. Vai. Porque Jesus, ele era seguido e é seguido até hoje. Por quê, gente? Por que a gente vê hoje as pessoas, né, adorando a Jesus? Por que a gente vê as pessoas acreditando de forma correta milagres a Jesus, a Deus? Por quê? Porque ele tinha resultado. É isso. Por que a multidão seguia Jesus naquela época? Por que a multidão queria tocar em Jesus? Porque ele tinha resultado. Ele falava que curava e curava. Entendeu?
Título e autoridade, muitas vezes, é o que as pessoas conferem a nós, não o que eu tenho. E não tem nada que eu possa fazer que vai mudar a opinião dessas pessoas em relação a isso, em relação a eu ter ou não título. E nós vivemos dias que a gente pode ter a nossa autoridade startada, a nossa autoridade iniciada, sim, através dos resultados. Agora, sem o resultado, sem a prova social, fica mais difícil. Vou te falar, a prova social não é de hoje. Prova social existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E quando a gente tem a prova social, a gente é ativada a autoridade naquela pessoa. Puxa vida, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou trazer isso para a minha realidade? Né, para a minha realidade profissional, para a minha realidade pessoal, e entender que se eu não externar, se eu não amplificar a minha voz que eu tenho, né, os desejos, os projetos, e ajudar outras pessoas, não vai haver prova social e não vai ter autoridade ativada na minha vida através das outras pessoas. E algumas pessoas, em alguns momentos a gente precisa entender, para que a gente tenha a atenção de alguma pessoa, nós precisamos mostrar os resultados naquele assunto. E algumas pessoas podem me falar assim, mas Regis, eu não tenho ainda resultado. E aí quero te dizer, sabe por quê que você não tem resultado? Porque nem você acredita no seu projeto ainda. É isso. E quando eu não acredito no meu projeto, como que eu vou gerar resultado em outro se eu não acredito nem no meu projeto e que isso vai dar certo para mim? Porque pode ainda não ter dado, tá tudo bem. Pode ainda não ter atingido os milhões que tu planeja faturar, e não tem nenhum problema em planejar faturar milhões, tá tudo certo. Pode sim acontecer. Agora a questão é, eu não tenho o resultado e eu não acredito que eu vou ter resultado com aquele método, com aquele trabalho, enfim. Deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo que entra na faculdade, entra acreditando que aquele diploma vai trazer um resultado para elas. Senão as pessoas não iam pagar 6 dígitos aí por uma faculdade e ficar 5, 6, 7 anos dentro de uma faculdade estudando para sair e ser mais um formado naquele curso, né? Porque quando a pessoa sai, normalmente ela é mais um advogado, mais um médico, mais um, enfim, qualquer pessoa, né? E aí depois ele vai ter que buscar o seu espaço dentro daquele mercado. Então o que eu faço? Eu preciso acreditar, a pessoa acredita, por isso que ela entra na faculdade e paga aquele mundaréu de dinheiro, né? Então eu preciso entender que se eu não acredito no meu resultado, com certeza eu não vou gerar resultado na vida de outros. E é por isso que a gente está aqui. Eu acredito que eu posso gerar resultado na vida de outros. Por isso eu invisto o meu tempo em estudar, por isso que eu invisto o meu tempo em te apresentar projetos e soluções para que tu possa ter uma vida diferente. Entendeu? Então essa é a tônica da nossa conversa. E eu acredito porque isso funciona para mim, então vai funcionar para ti. Ah não, mas se funcionou para ti, não necessariamente vai funcionar para mim. Lógico que vai. Porque é simples. Entendeu? Então nós precisamos entender que a gente está no caminho certo. E o start já foi dado. Só que existe uma prova chamada a prova do tempo. E essa é a prova que a maioria das pessoas rodam. Eu já rodei em várias. Mas agora eu decidi não rodar mais. E a gente precisa lembrar que a autoridade ela vai ser ativada na minha vida através da vida das pessoas. E pelos nossos resultados. E não pelo meu muito falar, ou pelos meus títulos, ou por eu forçar algo em alguém, né? Gente, a gente está indo aqui para o final da nossa live. Espero que eu possa te levar a meditar um pouquinho, que tu não é desprezível, que tem sim como amplificar a tua voz e ter resultados, tá? Esse é o objetivo aqui dos nossos encontros, te fazer pensar um pouco, te fazer meditar,
né? Se fez sentido para ti isso, compartilha com os teus amigos, compartilha esse vídeo, ele vai ficar gravado aqui no Instagram e vai também ficar gravado no YouTube, tá? Amanhã a gente tem uma live especial com a Nutri Raíssa Bernardinetti, é uma italiana abençoada de Curitiba, né? Uma nutricionista que eu gosto muito da forma que ela lida com a nutrição, uma forma simples e que não é aquela nutrição exclusiva de excluir, né? É uma inclusiva, ela inclui muitas coisas na dieta da galera que outros nem imaginam incluir. Então amanhã a gente vai falar por quê? A gente vai falar sobre a importância da nutrição, da alimentação no desempenho profissional, né? Porque a gente precisa ter energia, a gente precisa estar focado, então isso tem muito a ver com a nutrição. Então vai lá agora no meu feed, comenta a frase do dia lá, tá? Comenta a frase do dia lá e bora amplificar a voz. Se vocês ainda não entraram no grupo do WhatsApp, tá? Que é um grupo especial, onde eu estou gerando conteúdos para poder abençoar aquela galera ali com um conteúdo especial mesmo, tá? Se tu não entrou lá ainda, vai na minha bio, clica e faz parte daquele grupo, tá bom? Amanhã, às 6h57, a gente está de volta aqui para nossa live Amplifique as Suas Ideias. Valeu, galera. Deus abençoe, fiquem com Deus. Bom dia para vocês.